Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente no programa Redescobrindo Meu Mundo. Aqui nós procuramos passar informações para ajudá-los a ter mais harmonia em sua vida pessoal, profissional, familiar e no ambiente que você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é: como posso descobrir e validar minhas afinidades através da radiestesia? Você sabe quais são as pessoas com que você tem afinidade? Você já se fez essa pergunta? Como isso pode ajudar você? Só existe um tipo de afinidade? E como a radiestesia pode ajudar você nas relações interpessoais? Ficou curioso? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Bora lá? Vamos lá, gente. Antes da gente começar a falar sobre a radiestesia e a afinidade, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é afinidade. A afinidade tem um pouquinho a ver com sintonia, né? Eu tenho sintonia com as pessoas. A palavra sintonia, ela se originou a partir do grego sintonias, termo que era relativo à tensão exercida entre o corpo, o órgão e o espírito. E a afinidade significa sintonia, atração, simpatia e semelhança. É uma relação que desperta a afinação, as igualdades, os sentimentos de afeto, de carinho e amizade entre os indivíduos. Geralmente, a afinidade ela é definida quando há um encontro de identidades ou personalidades semelhantes entre duas pessoas. Por exemplo, ter afinidade e ter sintonia com as mesmas ideias entre duas pessoas, gostos iguais e sentimentos também, né? A afinidade é uma base para um bom relacionamento. É a atração que flui entre as energias químicas dos corpos, que geralmente é chamada de química do amor. Mas eu acho que é mais do que isso para ser uma química do amor. Ela é uma parte só. A afinidade entre duas pessoas, ela pode se transformar num amor fraternal. Por exemplo, que depois a gente pode até chamar, esse é meu irmão, apesar de não serem irmãos de verdade, né? Geneticamente irmãos. E tem também, lógico, a afinidade, o parentesco entre duas pessoas, mas aí depois tem também, em relação à família, a afinidade parentesca, mas não geneticamente, mas entre, por exemplo, marido e mulher. Então fala, né? A gente é parente por afinidade. Aí, eu pesquisando, eu vi que existe o que é afinidade na química. É a tendência, isso eu vou ler, gente, é a tendência dos corpos para se unir. Então, diferentes substâncias passam por diferentes afinidades. Quanto maior a afinidade química, maior a reação. E reação química, né? Então, que eles dão um exemplo, ao se colocar sódio metálico na água, a reação ocorre rapidamente. Uma outra coisa também que eu fui atrás, que eu estava pesquisando, a sintonia na eletrônica. A sintonia consiste nas circunstâncias de igualdade de frequência entre dois sistemas que emanam a mesma oscilação elétrica. Exemplo, eu vou sintonizar a rádio, ela vai receber da estação que é o emissor. Para isso, o rádio precisa emitir a mesma onda de frequência da estação para poder captar os seus sinais radiofônicos e reproduzi-los. Que aí tem a sintonia. Então, sintonia entre duas pessoas significa que ambos estão em estado de acordo mútuo, ou seja, em entendimento e harmonia, tanto no âmbito emocional, de pensamento, atividades e outras coisas.
Eu achei interessante porque nunca, quando eu pensei em falar sobre afinidade hoje, né, relacionado à radiestesia, eu não imaginava, mas em relação à eletricidade nem me passou. Que aí é mais a sintonia, mas a sintonia está intimamente ligada com a afinidade, né? Porque também, em relação à sintonia, a gente tem a sintonia emocional. A sintonia emocional tem muito a ver com as relações humanas, né? Porque através disso vai criar afinidade entre as pessoas. Porque os objetivos e os ideais acabam sendo os mesmos. Aí, uma outra coisa que eu pesquisando veio à tona a afinidade e a amizade. Elas são as mesmas coisas? Afinidade e amizade? A amizade é um vínculo mais forte que a afinidade. É uma ligação que vem de uma convivência mais estreita. Para que uma amizade se desenvolva bem, é preciso haver essa afinidade. E aí, quanto mais afinidade, mais reafirma a amizade entre duas pessoas. Elas são interligadas, mas não são a mesma coisa. E a gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com a radiestesia. Vai ficar mais claro isso. Aí vocês devem estar pensando, né? E o que a radiestesia tem a ver com isso? É interessante, por que veio a baila, né? Essa live aí hoje sobre isso, afinidade. Eu estou preparando todo o material, né, para o curso, olhando a apostila lá para passar as coisas que tinha, né, que tem na parte do curso presencial para a internet. Eu bati o olho assim, eu vi um gráfico que a gente é um dos gráficos de diagnóstico, né, da radiestesia que trabalha justamente a afinidade das pessoas. E veio a ideia de eu fazer essa live sobre isso. E eu achei super legal, porque hoje eu comecei a bater o script, isso foi ontem, eu deixei pronto já, né, ontem. Coincidência, né? Mais uma amiga minha veio para cá hoje, ontem, e hoje ela está aqui com a gente, a live. Agora que a gente estava preparando tudo, todo o ambiente para a gente fazer a live, eu falei, bom, eu vou mostrar para o pessoal esse gráfico e como isso funciona na radiestesia. Porque às vezes a gente acaba de conhecer uma pessoa e a gente sente alguma coisa diferente por essa pessoa e não sabe dizer o que é. E é uma afinidade que a gente tem mais específica por aquela pessoa e a gente não está conseguindo identificar que é essa afinidade, entendeu? Não consegue verbalizar isso. E através desse gráfico de radiestesia, fica tão claro para a gente essas coisas, é muito interessante. Aí, sabe, clareia tudo. Então foi daí que surgiu, né? De eu olhar esse gráfico de radiestesia é que veio a ideia da gente fazer essa live de hoje. E eu achei muito interessante a coincidência dessa minha amiga chegar também. Justamente nessa semana que veio a ideia de fazer essa live. E aí agora eu falei assim, bom, eu vou mostrar o gráfico, tudo, e vou mostrar como funciona o gráfico. Só que geralmente eu ponho o testemunho nos gráficos, né? Mas só quando é demonstração eu não ponho o testemunho da pessoa mesmo, né? E ela teve ideia, essa minha amiga teve ideia de falar, pô, Sônia, faz aí, vamos ver. Você topa fazer com o meu nome e o seu? Falei, para mim eu topo, você topa? Topo, então vamos fazer. Então, hoje, vocês vão ter a chance de ver eu pendular com um testemunho real. Não só com papelzinho em branco, só para demonstrar como funciona. Mas eu vou fazer o exercício com testemunho real mesmo. E é isso. Vamos lá?
Vocês estão me escutando bem? Esse gráfico é o gráfico radiestésico de afinidade. Ele é um pouco diferente dos gráficos de radiestesia de diagnóstica, é um pouquinho diferente. Por quê? Como a gente vai trabalhar com afinidade, então esse gráfico, olha, ele tem esses dois retângulos aqui. Nesse retângulo, ele está ligado a esse centro. Aqui a gente vai colocar o nome das pessoas com as quais a gente vai pendular, tá? Então, eu vou colocar meu nome de um lado e essa minha amiga, bom, ela me deu autorização de falar o nome dela, a Mara. Então, de um lado o meu, do outro da Mara. Primeiro, eu vou pendular qual é a afinidade entre nós duas, as afinidades que a gente tem em comum entre nós duas. Que isso é uma coisa importante na radiestesia. É o tipo de pergunta que nós vamos fazer. O resultado pode ser completamente diferente dependendo da maneira como a gente faz a pergunta para a radiestesia, tá? Então, se duas pessoas forem pendular a mesma coisa, mas com um formato de perguntas diferente, o resultado pode ser outro. E não é que uma está errada e a outra está certa. Às vezes a resposta pode ser diferente, mas as duas estarem certas, pelo tipo de pergunta que a pessoa fez. Então, com esse gráfico, eu vou poder fazer 3 tipos de perguntas relacionadas à afinidade entre nós duas. Então, vamos lá. Bom, aqui, só para vocês terem, porque eu não sei se vocês conseguiram ler, né? O tipo de afinidade que tem nesse gráfico é afetiva, comercial, espiritual, esportiva, física, ideológica, intelectuais, mental, profissional, sexual, social, outros ou nenhuma. Esse tipo de afinidade que a gente vai tendo lá. Antes de mais nada, como qualquer coisa que a gente vai fazer na radiestesia, vai pendular, como a gente vai usar o testemunho, primeiro a gente vai limpar e potencializar esses testemunhos no decálogo. Então aqui está os 2 testemunhos, meu e o da Mara. Então eu vou colocar os nossos nomes aqui, um em cada retângulo, que vai estar ligado aqui. E agora eu vou fazer a primeira pergunta para o pêndulo. Eu quero saber qual a afinidade em comum entre a Sônia Maria Zenelli Vera Ziglés, nasceu 22 de agosto de 1957, e Mara Regina Lopes Cavalete, nasceu 16 de setembro de 1950. Tá. Aí eu vou anotar aqui as que saíram, tá? A primeira que saiu foi afetiva. Agora eu vou perguntar se existe mais alguma afinidade entre a Sônia e a Mara, em comum. Comercial. A gente vai perguntando até parar, até o pêndulo parar de apontar. Se existe mais alguma, além das duas que já saíram. Alguma afinidade em comum.
espiritual. Quero saber se tem mais alguma afinidade em comum entre as duas. Gente, a outra mão sempre procurar fechada para não pegar a interferência do ambiente onde a gente está. Ideológica. Tem mais alguma afinidade em comum entre as duas? Profissional. Pulou essa. Tem mais alguma afinidade em comum entre as duas? Tá vendo? Ele parou de apontar. Então saiu 1, 2, 3, 4, 5, 5 tipos de afinidade entre as duas. Agora, a segunda pergunta que eu vou fazer é, e não necessariamente vai ser a mesma resposta. Qual a afinidade que existe entre a Sônia e a Mara? Com a Mara. Então, qual a afinidade minha com a Mara? Vamos ver o que aponta. Vou botar afetiva. Tem mais alguma afinidade entre da Sônia com a Mara? Espiritual. Tem mais alguma afinidade da Sônia com a Mara? Biológica. Tem mais alguma afinidade da Sônia com a Mara? Intelectual. Tem mais alguma afinidade entre a Sônia com a Mara? Profissional. Tem mais alguma afinidade da Sônia com a Mara? Interessante, saiu outra afinidade que não está aqui
nesse gráfico. Então, quando acontece isso, a gente pode investigar qual seria essa outra afinidade que está apontando. Então, hoje, lógico, não daria para mostrar, nem temos tempo para isso. Existem outros gráficos de radiestesia que têm outros tipos. Então, aí, como não está nesse gráfico, o que a gente teria que fazer? Pegar o gráfico de radiestesia de sim ou não, esse, e perguntar se é essa. Vamos lá, vamos perguntar, já que a gente está pesquisando aqui, qual a afinidade entre a Sônia com a Mara a nível kármico meu em relação a ela. Vamos ver. Sim. Então, provavelmente, a gente já teve outros relacionamentos em outras encarnações. Já vem eu em relação a ela, a nível de afinidade kármica, eu tenho alguma coisa em relação a ela. Tá? E quando a gente fala em afinidade, né, é alguma coisa do lado positivo, tá, gente? É do lado positivo, tá? Foi bom ter, legal isso. Eu não imaginava que ia sair isso. E foi bom porque é um exemplo que eu até nem pensei. Eu ia falar, lógico, se não tivesse saído outro, porque esse outro tá aqui, tá bom? E agora, a terceira pergunta: qual afinidade, se existe a afinidade entre a Mara e a Sônia? Qual é? Vamos lá. Diva. Tem mais alguma afinidade entre a Mara e da Mara para a Sônia? Além da afetiva? Espiritual. Tem mais alguma afinidade da Mara para a Sônia? Além da afetiva e espiritual? Ideológica. Tem mais alguma afinidade da Mara para a Sônia? Intelectual. Tem mais alguma afinidade da Mara para a Sônia? Profissional. Tem mais alguma afinidade da Mara para a Sônia? Lá vem o outro de novo. Veio outro também, mas eu vou perguntar a mesma coisa, se é uma ligação
da afinidade a nível kármico. Sim, com certeza, kármico. A nível kármico que como saiu para as duas, uma pergunta que eu poderia fazer é se essa afinidade a nível kármico é a nível afetivo, tá? Essa é uma pergunta que eu poderia fazer. Porque já saiu afetivo aqui e saiu para as duas. Então eu posso perguntar se a nível kármico essa afinidade é só dessa vida, que já saiu, então a gente já tem, ou se essa afinidade também já vem vindo de outras vidas, tá? Sim. Kármico, afetivo. Tá? Bom, então, isso é uma pesquisa. Então, a gente poderia até pensar em outras coisas aqui. Mas eu acho que espero que eu tenha atingido o meu objetivo de mostrar para vocês que a radiestesia pode ajudar a gente nos nossos relacionamentos de afinidade. Porque, por exemplo, se é num relacionamento entre duas pessoas que já têm um relacionamento amoroso, quanto mais afinidade tiver, mais chance desse relacionamento dar certo. Lógico que aí também teria que, com certeza, sair o sexual. Deixa eu voltar para lá. Pronto. Bom, deu para vocês entenderem, olha, a importância, isso eu ressalto muito quando eu dou o curso, do tipo de pergunta que a gente faz, é que calhou de sair vários parecidos, né? Mas a importância da pergunta é muito importante, tá? Por exemplo, se sai um relacionamento, você tá a fim de montar um negócio com uma pessoa. Lógico que ali a afinidade comercial é importante, a profissional é importante, né? Já num relacionamento, a profissional já não é tão importante. Então, isso é relevante para a gente e ajuda a gente em tomadas de decisões quando a gente está numa fase da vida que a gente está numa encruzilhada. Eu vou para lá, eu vou para cá, em relação aos relacionamentos da gente, seja profissional, emocional, familiar, né? Então, isso ajuda a gente, né? E quanto maior a sintonia, em todos os casos, melhor ainda para esses relacionamentos, tá? Para terminar hoje essa live, nas pesquisas que eu fui fazendo, eu achei muito interessante, muito bonito, uma crônica, tá? Explicando afinidade, amor, amizade. Então vamos lá, eu vou ler essa crônica. Achei muito lindo, que é tudo que eu acho. Tá? Bateu comigo. Então, com certeza eu tenho afinidade com essa pessoa que escreveu essa crônica. E espero que vocês também tenham. Então explicando afinidade, amor e amizade. Marcial Salaver. Para tentar explicar o que a ser afinidade, temos que entender que é um sentimento verdadeiramente muito interessante. É uma espécie de cumplicidade que surge
que surge sem que se saiba explicar. Uma certa atração espiritual que une pessoas que muitas vezes mal se conhecem. Surge aquela simpatia que não se explica. É algo como pensar igual, ter os mesmos pontos de vista, o que possibilita um entendimento que independe até da presença física. Amizade é um vínculo afínico mais forte. Já é uma ligação que vem de uma convivência mais estreita. Para que uma amizade se desenvolva bem, é preciso haver essa afinidade que justamente irá reafirmá-la, como a gente viu. Não falo, é claro, dessas amizades que se esboram ao menor desentendimento, mas sim dessa amizade que resiste aos contratempos, que resistem à passagem do tempo, permanecendo imutáveis, e para que elas aconteçam, é imprescindível que haja esse sentimento de afinidade, como que selando o sentido da amizade. Para que exista afinidade entre duas ou mais pessoas, não importa o tempo, a ausência ou a distância, sempre que se consiga contato, haverá o entendimento. Os sentimentos batem mesmo que não haja o contato pessoal. Chega a ser quase um elo espiritual que une as pessoas afínicas. Por vezes, as afinidades se manifestam mesmo antes de se conhecerem, tal a sutileza desse sentimento. É atemporal, mesmo em ausências prolongadas, nunca deixa de se manifestar, pois independe da presença física. Mantém-se latente, como que esperando o reencontro. Quando as pessoas são afínicas, elas se sentem, se percebem mesmo à distância. Em certos casos, chega-se a captar um pedido de ajuda à distância. Não há como explicar, pois é uma comunhão total de ideais. Pensa-se igual a respeito dos mesmos fatos que as impressionam, comovem e sensibilizam. Nesses casos, a verdade é que as pessoas não precisam ter necessidade de explicação do que estão sentindo. Basta um olhar para um perceber o que o outro quer ou deseja dizer. Existe como uma comunhão mental, um entendimento tácito, sem palavras. A afinidade aguça a sensibilidade das pessoas, por ser um sentimento singular, discreto e independente. Só pessoas sensíveis conseguem desenvolvê-la adequadamente, pois nas questões afínicas não pode haver orgulho nem soberba. Sempre exige uma dose de renúncia, pois muitas vezes precisamos superar nossa própria vaidade para socorrer a um amigo. Pode existir a quilômetros de distância, mas é percebida pela maneira de falar, de escrever, de andar, de respirar. Na verdade, mesmo em casos de separação, ela sobrevive galhardamente. Mantém-se imutável, pois, contrariamente ao amor, parece que a ausência física desenvolve ainda mais o sentimento, parece fortalecer o elo espiritual. Todavia, uma coisa é certa: para que a afinidade sobreviva, é imprescindível que haja entre a todos os componentes da parceria uma comunhão absoluta de ideias e ideais. Digo entre todos os componentes porque, contrariamente
ao amor, a afinidade pode se manifestar em um grupo de diversas pessoas, sem quaisquer problemas. Muito pelo contrário, não sendo, portanto, um sentimento exclusivista. Enfim, a afinidade é a verdadeira base para a amizade e para o amor. Assim sendo, meus afínicos amigos, tenham todos uma linda noite. Marcial Salaverry. É que ele pôs um lindo dia. Gente, eu achei muito lindo isso. Ah, e é lindo e verdadeiro, porque muita coisa, ou tudo que está escrito aí, eu já senti. Eu já senti e é uma verdade para mim isso. Essa distância não é cobrada, sabe? A afinidade, ela parece que ela fica mais forte entre duas pessoas. Essa crônica foi enviada por Marcial Salaverry em 20 de maio de 2012. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Para mim foi muito gostoso fazer, foi leve, tranquilo. A gente está passando por tanta turbulência, né, a nível mundial, nossa parte desse jeito, borbulhão para tudo quanto é lado. E eu achei essa live tranquila, uma leveza gostosa que eu estou sentindo. Espero que eu esteja conseguindo passar e que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Vamos encerrando. Eu quero agradecer a todos vocês que pegaram uma coisa que é muito preciosa de vocês, que é o tempo, e resolveram passar esse tempo comigo aqui. Vamos encerrando. Muita luz em sua mente e amor em seus corações. Um beijo a todos. Eu sou Najaia.